E aí, galera do Pode Crer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, dessa vez com a minha voz um pouco rouca. Mas não tem problema, o importante é que estamos aqui mais uma vez para falar com mais um convidado muito especial. Eu sou Mayara Macedo. E eu sou Tamires Andrade. E, gente, lembra? Eu pensei que você ia completar alguma coisa. Gente, lembrando aquele recadinho de sempre que eu peço a vocês. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho, comenta, manda pros amigos. Não esquece também da nossa conta no Instagram, que é podecrer.ofc. E também o nosso TikTok, que a gente tá gravando conteúdos muito divertidos, dinâmicos, que vocês vão gostar. E conteúdos exclusivos também pro TikTok. Isso aí. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. O Pode Crer tá crescendo, gente, assim, numa velocidade que a gente tá amando. A gente tá muito, muito, muito feliz com essa repercussão vibra toda. demais. Sim, a gente lê todos os comentários que vocês escrevem e a gente tenta sempre melhorar e aprimorar. Então, continuem falando o que vocês acham, falando quem vocês querem ver aqui no Pode Crer, porque isso é muito importante pro nosso trabalho. É isso aí. Agora, sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma cantora da MK Music muito querida, doce, canta em diversos idiomas, gente poliglota aqui na mesa. Eu estou falando de Aline Souza. Oh, gente. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, meninas. Assim, eu tô muito feliz. Confesso que é o primeiro podcast que eu tô participando, tá? Verdade. Não, é sério. Mas eu tô muito feliz, assim, da gente bater esse papo, de conversar sobre canções, sobre ministério, sobre tudo que o Senhor tem feito, assim, na minha vida. Eu sei que vai ser um momento descontraído, mas também vai ser um momento que vai edificar a tua vida também. Com certeza. Né? A gente tá muito feliz de te receber, Aline. Ai, eu que tô feliz. Você é uma querida, você é muito fofa, assim. Você chegou recentemente lá na MK, mas... se eu não me engano, eu fiz a primeira live com você. Foi, eu lembro. E você toda timidazinha, assim, mas você é muito querida. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Direto de Pernambuco, né, Tamires? É Pernambuco, isso aí, viu? gente. Esse sotaque é maravilhoso. Sim, eu sou de Pernambuco. Que lugar de Pernambuco? Palmares. Não conheço nada de Pernambuco. Mas quero conhecer, Aline. Amiga, vá. É Quando lindo. eu for pra lá, É eu já lindo. vou entrar em contato com a Aline. É lindo. Pronto, vai ficar lá em casa, seus pedaladas, tudo certo. Adorei. Conhece as praias, lá tem muita praia. E Deve você ser veio lindo. aqui pro Rio porque você veio pro seu último lançamento na MK. Isso, que lançou, gente, a coisa mais linda Diz do aí mundo. pro pessoal qual é o nome do lançamento, divulga esse O nome do lançamento. EP completo é Teu Tocar, né? Que é o nome da última faixa que lançamos ontem, né? São 5 canções. Essa última é uma canção autoral. Tem 3 canções autorais, na verdade, no EP, que é Essência, Ir Além e Teu Tocar. E tá a coisa mais linda. O clipe, sou suspeita pra falar. eu assim, enfim. E tá como a é que coisa é linda. gravar assim? Deve ser bem diferente, né? Porque gravar pra música é uma coisa. Agora, gravar um videoclipe tem toda uma atuação, tem toda uma menina. emoção. Conta pra gente como é que é. Na verdade, é bem desafiador pra mim também, que, por incrível que pareça, eu sou tímida. Um pouco. Não, a gente percebeu. Eu sou. Eu me desprendo um pouco, assim, depois que, né, já conheço e tal. Mas eu sou tão tímida. Eu disse, meu Deus, e agora? Só que, assim, é tão tranquilo gravar com o pessoal, a equipe, sabe, deixa você muito à vontade. E aí, eu vejo... Eu fico analisando a letra e tento colocar a expressão de alguma maneira. Eu não sei como. Como, eu faço. assim, você... Eu tô tentando aqui pensar como é que eu vou formular a frase. Quando vocês vão gravar o clipe, a música já tá gravada e tudo mais, e você meio que tem que dublar, né? Dublar em cima. Cara, não é meio difícil É um fazer pouco isso? difícil, Curiosa porque com às isso. vezes, assim, né, é bem corrido pra você aprender tudo que você faz pra ficar igual, né? Pra ficar igualzinho lá na canção. E aí eu escuto 1000 vezes pra fazer tudo perfeitinho. Aí, se assim. tem um melisma, você tem que Tem que interpretar o melisma com a boca. Não é fácil, não. Porque tem que decorar, né? Uhum. Tem que decorar. Ou seja, além de cantor, tem que ser um pouco Imagina, de aí o ator, clipe Ir né, Além, também. aí foram 3 idiomas, né? Inglês, espanhol, aí tem uma hora que dá uma bugada assim na minha cabeça. Meu Deus, peraí, aí aperta o botão. E espanhol. Você sempre gostou de cantar em outros idiomas, Aline? Aí assim, o espanhol chegou bem depois. Na verdade, quando eu era criança, assim, eu escutava muitos ministérios em inglês, né? Hillsong, Third Day, Emigrant, Jeremy Bethel. Camp. Com certeza. Maravilhoso. Jeremy Camp, Bethel Church. maravilhoso.
Enfim, vários, Maverick, né? você gosta? Qual? Maverick City Music. Ai, a gente é fã do Maverick. Com Cara, eu certeza. acho que se um dia a gente conseguir entrevistar os caras Meu do Maverick, Deus, a vai gente tem zerar a treco. vida, né? Vai zerar a vida. Obrigada! Então, assim, desde criança, né, que eu tenho... Eu gosto, assim, nunca fiz curso. Eu comecei há pouco tempo a fazer, mas juro pra vocês. Curso de inglês? Comecei há pouco tempo, mas assim... Isso que é curioso, né? Porque você não Sim. fala inglês nem espanhol, mas você grava Você as músicas. decora isso. Não, o espanhol eu consigo conversar e o inglês também. Na parte mediana, assim, né? Não fluente nível hard, mas assim, consigo conversar, né? Manter um Aí diálogo. você entende bem o que você tá falando. Tamires manda muito bem no inglês. E no francês, tá, gente? Ai, gente, olha só, fazendo Sério, o propaganda. francês eu acho muito difícil. Eu fiz também. um curso online Meu que eu Deus. aprendi muita coisa. Eu tenho vontade, sabe o quê? É hebraico. Hebraico Nossa! lindo. Eu Mas é tentei muito aprender difícil. alemão. Fiz uns 3, 4 meses. Não, minto. Fiz 5 meses de alemão. E... Tem É muito difícil. É um negócio. A sensação E que o eu alfabeto tinha. É diferente. muito difícil. Ai, não. A sensação que eu tinha é que eu tinha caído de cara no teclado do computador e surgiu uma palavra. É muito difícil. Aí eu desisti, muito. gente. É muito difícil. Irbin, eu acho que a única coisa que eu lembro é Irbin. Eu já acho o francês difícil. Muito Porque difícil. a Deus. pronúncia, aquele R que você tem que vir da garganta. Não É. sei de onde que vem aquele R. Enfim, mas é muito divertido. Eu acho muito divertido aprender. Mas aí, agora Agora, você tá fazendo olha, curso de inglês, né? Tava fazendo. Mas, minha gente, quando tem assim, uma coisa mais aleatória, eu consigo aprender mais tranquila, sabe? Aham. Eu gosto de escutar muita música em inglês. Desde Ajuda. criança, pronto. É assim, é escutando música, é assistindo série, A gente com também legenda. gosta muito. Com legenda é muito bacana. E assim, é uma forma mais, né, descontraída de aprender. né? Sim, Com sim. gramática, eu não gosto E é eu acho. legal que você. É até uma dica, né, pra quem tá assistindo a gente. Pra quem. Pra você criar familiaridade com as palavras, né? Você assistir série em inglês. Sabe uma coisa que eu fazia? Friends é minha série favorita. E dizem que, eu não sei se é verdade, né? Mas no curso de inglês, o que diziam é que o inglês de Nova York é o mais fácil que tem. Tipo, de você aprender e de você entender, Eu né? sinto facilidade de entender Pois Friends é, também. e aí eu assisti Friends, eu assisti em inglês com a legenda, e depois eu assistia sem a legenda. Eu já sabia o contexto daquele episódio, né? Aham. E aí eu percebia que eu conseguia pegar algumas Aí coisas. tem muita gíria, tem muita coisa Tem, abreviada, você muito aprende rápido. tudo. Meu Deus. Exatamente. Mas E aí o ajuda. espanhol, você pensa também em fazer curso, alguma coisa Espanhol, assim? eu acho que não. Mas assim, eu tenho mais facilidade de aprender, você acredita? Por Eu conta acho dos muito cognatos, fácil. né? Com o português. Que Eu não parece. sei porquê, mas eu acho muito fácil espanhol. Assim, Gente, eu acho dificílimo. E você já viajou pra algum lugar pra você treinar o idioma? Nunca teve? Nunca fui. Agora eu tenho vários amigos que moram fora que isso me ajuda muito, Aham. né? A gente mantém esse contato, esse diálogo, eu converso bastante, eu escuto muita coisa, né? Aí, eu me lembro uma vez, quando o espanhol entrou na minha vida foi bem depois, né? Eu comecei a fazer uns covers e a gravar algumas canções, né? Que até uma TV da República Dominicana viu. E aí marcaram entrevista, eu disse, meu Deus, eu não sei falar nada. Foi logo quando eu tava... Eu fiquei desesperada, assim, agora e agora? Aí eu disse, olha, passa pra mim pelo menos as perguntas que você vai fazer pra eu ter uma noção treinar? do que responder. Tá certo. Porque senão vai ser, assim, um desastre, né? E aí eu fui estudando mais um pouco e fui, assim, tem os sotaques, né? Tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais devagar. Aí eu fui pegando, assim, o manejo, né? Pra poder conseguir aprender e entender mais o que eles falavam. Aí ficou mais tranquilo. Não, e é muito interessante você ver os cantores aqui do Brasil, né? Nessa onda de gravar bastante coisa em outras línguas. Na MK a gente teve a Bruna Carla, que já gravou também em espanhol, a Midia Lima, o Arthur Calazans. Sim. Né? E é muito incrível, porque a gente está acostumado a consumir muita coisa lá de fora. Sim. Então é Verdade. muito legal ver que o que é nosso aqui também tá Também chegando tá para outras chegando, pessoas, é. né, Aline? E Com você certeza. tem um público lá de fora também? Tem um pessoal aí que escuta as canções de diversos lugares, assim, é Verdade. muito bacana, E te dão algum sabe? feedback, um Sim, testemunho? mandam muitas mensagens, Chile, Colômbia, República Dominicana, entre outros, assim. Gente, eu que fico... incrível. É muito incrível, assim, você não sabe, a música os meios de comunicação têm um poder muito forte de chegar a um lugar, assim, que você nem imagina, né, Verdade. que vai chegar. E aí você é surpreendido, né, por tantas mensagens, assim, que eu fiquei, meu Deus. E você tem algum testemunho relacionado ao fato de você cantar em outras línguas? Sim, eu recebo Conta muitos pra gente. testemunhos, assim, meu Deus, de pessoas que, sabe, se afastam e sente aquele Senhor chamando, né? Uhum. Muitos testemunhos, assim.
Eu particularmente sinto mais emoção quando eu estou cantando em um outro idioma. Eu não sei por quê. Eu consigo me aproximar mais da música quando é em inglês, o francês. Talvez porque eu use tanto o português, que as palavras elas já estão com um sentido tão, sabe, batido pra mim, que quando eu penso naquilo, eu até leio a Bíblia em um outro Eu idioma, também. tem um outro ponto de vista pra mim. Mas voltando ao testemunho que a Mayara falou, tem algum que te tocou, assim, mais especificamente, que você Olha, queira mencionar? Vários testemunhos, mas assim, de pessoas que nunca mais tinham sentido a presença de Deus, né? E ouviu a canção e foi tocado. E você vê assim, uau, tô sendo um canal de bênção pra chegar até essa vida, né? O Senhor é perfeito em Tipo, tudo em que outra faz. língua? Em outra língua. Você Como assim? imaginava que um dia isso ia acontecer na sua vida? Você ia conseguir ganhar vidas pra Jesus sem falar, tipo, sem ser em português? Olha, o Senhor já havia falado, né, diversas vezes quando eu era criança. Só que assim, acontecem milhares de coisas nas nossas vidas que às vezes a gente fica, né, se perguntando como que isso vai acontecer. Às vezes surgem dúvidas, que é normal, porque somos seres humanos imperfeitos, cheios de certeza. defeitos. Mas aí chega o tempo do Senhor, mas eu não imaginava que ia ser assim. Eu pensei que primeiramente eu ia gravar em português e depois, né, mais pra frente, mas não, foi totalmente o inverso. Comecei já com os 3 idiomas. E pra mim, assim, é algo que foi além mesmo, né? Além do que eu imaginava, do que eu pensava, do que eu pedia. E como é que foi esse processo? Porque Deus, você falou que Deus falou com você Sim, antes, te fez promessas. muitas. Você pode até citar alguma experiência em relação a isso e o processo que veio depois, porque quando Deus faz uma promessa, a gente acha que tá tudo bem, vai dar tudo certo, maravilhoso. E E vai de ser fato rápido, vai. né? Mas assim, tem Ah. todo um caminho, né? Foram 18 anos esperando gravar o meu primeiro EP que tá lançando agora, né? Não foi um processo rápido. Não são 8 dias, não são 8 semanas, são 18 anos, né? E aí é algo assim pra gente pensar. Deus, ele não vai entregar algo na nossa mão que a gente não saiba administrar, né? A gente precisa chegar no lugar e saber o que é que tá fazendo. Eu cheguei aqui com um propósito, com um foco, que são vidas, que é o reino de Deus, que é pregar a palavra, não para ser entretenimento, não para ser só mais uma canção, mas que sejam canções que seja da minha verdade, que seja de algo que eu vivi com Deus. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou ser bênção para alguém? Como é que alguém vai ser curado através das canções se eu não vivi alguns processos? Então, são precisos, né? E os processos são constantes. A gente pode passar uma estação aqui, parou, começa outra. A vida do crente nunca... Não Nunca- existe a vida do crente sem Não é deserto. fácil. Tá sendo Então, sempre assim, aperfeiçoado, né, Aline? Sempre nós estamos em constante obra, né? Em constante amadurecimento. Aline, falar sobre espera é um assunto que eu acho muito interessante, porque eu vivi... as principais experiências que eu tive com Deus tem muito a ver com essa questão da espera, de aprender a depender do Senhor, né? Uhum. A gente vai falar disso mais pra frente, né? A questão de ansiedade. Não a ansiedade no nível normal, mas aquela ansiedade que Patológica. Né? patológica, exatamente. Então, para nós cristãos, isso uma coisa tá muito intrínseca na outra, né? E a minha experiência de espera com Deus foi uma experiência que eu vivi altos e baixos. A Tamires Uhum. Eu acompanhou comigo esse processo todo. E tinha hora que eu simplesmente tinha vontade de desistir, falar, Senhor, teu tempo tá demorando muito, eu não aguento mais, então, assim, pra mim já deu. Muitas vezes isso acontecia, eu era tomada por esse sentimento, né? E como é que isso aconteceu com você? Milhares de vezes. E como é que você fazia pra conseguir voltar a olhar pro Senhor e voltar a ter fé e falar, ok, o Senhor sabe do meu amanhã, eu não sei, tá nas suas mãos. Como é que você conseguia ter esse retorno, assim, pro foco, que é Jesus? Existiam muitos momentos que eu pensei que eu não ia conseguir, não. Pensei que eu ia parar no meio do caminho mesmo, assim, sabe? Mas o que me mantém de pé é a presença de Deus. Por mais que você tente fugir, né? Você, quando realmente tem um encontro com Deus, reconhece a voz do seu pastor, que é Jesus. Quando ele ecoa, a gente sabe que é ele que está falando. E ele vem mais uma vez, relembra suas promessas, né? Relembra quem nós somos nele. Porque eu já tive muita crise, assim, também de identidade, sabe? Sabe, aquele pensamento de não vou dar em nada, eu não vou chegar a lugar nenhum. Pessoas vinham e falavam isso pra mim.
E aí aquilo me doía tanto. Ai, meu Deus, será que isso vai acontecer? Mas aí o Senhor vinha e falava na sua palavra. Essa é a palavra que nos molda, que nos muda e que nos cura. É a palavra do Senhor. E ele vinha e dizia, e me relembrava quem eu era nele e quem eu sou nele. Né? Eu sou amada, eu sou filha, eu sou perdoada, eu sou preciosa. E independentemente do que falem sobre mim, eu creio no que ele diz ao meu respeito, não no que as pessoas pensam. Então foi difícil, né? Mas o Senhor, ele, dia após dia, foi mostrando, né, o caminho. Ele foi me direcionando, foi me dando norte para eu seguir adiante. Porque foi muito difícil, muito difícil. Pensamentos contrários vindo ao meu respeito. E nesses momentos, você fazia especificamente o quê? Você orava, buscava algum devocional, você lia a Bíblia? Como Sim. que como que você foi desenvolvendo a sua intimidade com Deus? Porque quem olha, assim, de fora, percebe que você é uma mulher que carrega muita presença de Deus, Verdade. sabe? Amém. Então, eu sei que não existe uma fórmula para ter Não. essa intimidade, mas como que para você se relacionar com Deus, especialmente nesses momentos? Existiam momentos que eu só sabia chorar. Eu te entendo. Ainda bem que Existiam o Espírito momentos Santo que não traduz, né? tinham palavras para falar, né? O Espírito Santo, ele intercedia por mim naquele momento, porque eu não tinha nada para falar. Eu só chorava, só chorava. Mas eu sei que as minhas lágrimas foram recolhidas, sabe? E foram transformadas em alegria. E em muitos momentos eu me trancava no meu quarto. Eu chorava, dizia, eu não aguento mais, Senhor. E ele vinha sobre mim com uma paz. Sabe aquela paz que excede todo o nosso entendimento? É somente com ele que nós podemos sentir isso. Então, não existe outro caminho a você recorrer a não ser a presença mesmo. Você ir para o seu lugar, como diz na palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no teu secreto com Deus, que ali ele vai te reerguer, ali ele vai te encher de força, ali ele vai fazer você entender o que ele quer para você. Você vai ser cheio dele e se esvaziar de você mesmo. Então eu ia para o meu quarto, eu chorava muito, eu lia a palavra, eu escutava os louvores que falavam comigo. Tem uma canção que é do Bethel Church, que é Spirit Move. Era sim. uma das canções que eu mais chorava quando eu orava, assim. E eu dizia, estou pronto para isso. Eu estou firmado nisso. E aí, quando eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo essa canção. E aí, o Senhor me fez lembrar desses momentos, sabe? E que eu entrava lá no meu quarto e eu sentia alguma graça sobrenatural naquele lugar, escutando essa canção, que é a minha favorita. A minha favorita. E era isso que me fez. É isso que me faz seguir adiante todos os dias. E deve ser muito incrível hoje quando você vê, né? Você chegou na MK, que é uma gravadora grande, uma gravadora importante, reconhecida. E aí você tá ali. Hoje, gente, a Aline tava ali simplesmente, tipo, e o Anderson Freire tava na sala do lado, Sim, sabe? como assim? Né? Como assim? Deve ser muito incrível você como cantora. Às vezes eu falar, paro assim e falo, gente... caramba! Quietinha assim, sabe? No canto. Deve ser uma sensação muito doida, né, Aline? E me fala, ainda sobre essa questão de você, né, da sua experiência com outros idiomas. Você tem algum cantor, assim, latino, ou algum cantor dos Estados Unidos ou do Canadá, não sei, mas que cante em espanhol e em inglês e que você, assim, é seu sonho de falar, Deus. Se Deus falasse assim, com quem você quer 2 pessoas pra fazer um feat, um espanhol e um inglês? Com quem seria? Ai, meu Deus. Olha, bem difícil. Eu gosto também do Alex Zurdo. É um cantor nada a ver comigo. Por quê? Nada a Qual é o ver, estilo porque assim, dele? o estilo lá fora, né, em espanhol é bem diferente, né? Eles Meio gostam meio reggaeton, meio né? assim. sim. Eu gosto do Alex Zurdo. Gosto muito. E de adoração, tem o Kairos, que também tá bem alta, né? O Hermoso ao Momento. Tem a Michael W. Smith, eu gosto Nossa, também. ele é maravilhoso. Sabe? Cristina de Clario. Então tem vários. Tem Fitz. muito, gente. Se eu for fazer uma lista aqui, eu vou passar Você, Mas Tamires. faz uma lista Vou fazer mesmo, uma já lista, vou dizer entrega assim, pra um Deus. aqui, ó. Você, Tamires, se você tivesse a oportunidade de entrevistar 2 pessoas assim em outro idioma, quem seria? Eu entrevistaria a Taya Smith, do Hillsong. Sim, do Gente, Hillsong. sou Eu também muito gosto muito fã desse dela. grupo. Ela tem uma voz assim, que ela chega nos agudos que eu fico, Deus, como pode um ser humano ter uma voz assim? E eu também acho que ela carrega muita presença, né? Quando ela tá Muito, ministrando. muito. Eu gosto também muito dela. Ela é Cara, eu maravilhosa. sou muito fã da Lauren Daigle. Sim, sim. Aham. Eu sei. I'm Gente, eu chorei tanto ouvindo essa música já. Então, a Lauren Daigle, eu acho que seria
muito incrível. Mas quem? Kirk Franklin também, gente. Sim. Não tem Ai, como não... gente, A maravilhoso. Tasha, Sim. Tasha. Ela é maravilhosa. Não, com certeza. Ai, gente, as músicas vêm aqui, mas eu já canto mal com a voz assim, então não vou nem arriscar, né? Deixa quieto, segue o baile. Isso. Mas eu também gosto muito do Chandler Murrow, do Maravilhoso. Maverick, né? Sim. Ele tem uma ministração, assim, e é incrível. Porque a gente pode até falar sobre isso, Aline, porque eu percebo isso no Maverick. Eles começam a ministrar e, de repente, todo mundo pega. Assim, surge uma nova canção lá no meio da ministração. É. Você ministra em igrejas, você tem esse feeling de ministração, porque Eu é uma amo atmosfera ministrar. muito celestial, muita adoração, né? Sim, eu gosto de Você ministrar. viaja pra ministrar. Toda canção, assim, a gente sempre ministra, né? Porque eu não gosto de apenas cantar, eu tenho que... O Espírito Santo flui naquele momento, é algo que não é programado. Eu gosto muito de não seguir uma programação, né? Eu deixo o Senhor conduzir. Às vezes eu separo as canções e aí o Senhor me conduz para outra canção. E é tão bom quando isso acontece, porque a gente tá dependendo dele, né? O Senhor, ele procura um lugar onde ele tem espaço para se mover. E quando a gente quer seguir... Eu sei que tem que ter organização em tudo. Tem que ter organização. Mas seguir um protocolo e ficar aquilo ali, sabe? Você precisa se desprender e deixar o Senhor fazer, né? Aqui E na sempre mesa a acontece. gente faz isso, né? Não, a gente faz muito isso. A gente não tem... É sério, a gente não tem roteiro, a gente não tem... É tipo assim, de verdade. A gente estuda o entrevistado. Sim, óbvio. Aham. Mas a gente sabe alguns pontos que a gente quer falar sobre, mas assim, a gente Sempre só deixa acontece. fluir, né? Aham. Eu acho isso muito interessante. Primeiro porque eu acho que é mais natural, né? Sim. E no seu caso, porque assim, aqui a gente fala sobre as coisas do reino, só que o nosso papel é mais, né, trazer mais sobre a vida do entrevistado. No seu caso, você tá ali literalmente falando da palavra do Senhor de forma direta. Então, para você fazer isso que você fala, né, de deixar fluir naturalmente e ministrar, você tem que ter um nível de intimidade com o Senhor muito grande. Sim. Porque como é que algo vai fluir de você de forma natural? Com certeza. Se não tem nada do reino dentro de você, Não tem é? como. Então você tem que estar ali assim, ó, Lado com a Deus. lado com ele. No secreto, como você Sim. diz, Cara, né? isso é muito Sim. incrível. E o nosso papel é levar a igreja à adoração, né? Exatamente. E responsabilidade. E o fluir precisa começar da nossa casa, no nosso lugar. Como é que eu vou fluir na presença de Deus se na minha casa eu não fluo, né? Como é que eu quero que as pessoas sintam se na minha casa eu não sinto? Então é algo que precisa começar no nosso lugar, no nosso secreto. Como é que funciona na sua casa? O seu marido, inclusive, tá aqui? Tá aqui. Se ele quiser, gente, seu marido pode ficar aqui, ó, assistir o podcast. Ai, ele tá tão quieto. Ele é tímido também, não é? Muito Ele não, tá lá no muito camarim. não. Ele tá lá. Enfim, mas se ele quiser, ele pode ficar aqui, né, gente, assistir o podcast aqui. Como é que funciona? Eu acho extremamente importante culto no lar. Independente se a Amo. sua casa é uma casa com muitas pessoas, se é só você e seu marido, enfim. Eu acho isso muito importante e pelo menos, eu fui criada dessa forma, né? E se meu marido e eu, a gente passa sei lá, umas semanas sem fazer, eu já sinto uma falta absurda. Como é que funciona essa questão dessa dinâmica? Vocês têm um tempo de devocional juntos? Ou vocês... Óbvio, tem que ter o seu momento separado, né? Mas como é que vocês fazem? A gente se reúne com os nossos pastores, muito lá em casa. Muito. Assim, tem a casa pastoral Aham. e tem a casa lá que o pessoal sempre vai lá pra casa, né? Só que eu me reúno muito com os meus pastores pra orar pela minha casa, pelo meu espaço, pelo meu ministério, pelo meu casamento, né? Muito importante. Muito Você é importante. de que igreja, Aline? Eu sou da Vaso Novo Church. Vaso Novo Church, que é um ministério independente. E aí, assim, a gente sempre valoriza esses momentos, porque são muito importantes. A gente precisa atrair a presença para dentro da nossa casa, fazer da nossa casa um pedacinho do céu, né? E em relação à comunhão, Aline, porque eu tava até conversando com você um pouquinho antes. A Aline não é de sair muito, né, Aline? Não. Caseira, ela é team caseira. Ai, gente, eu sou tão sonolenta. Eu sou rolezeira, mas ela gosta de Eu ficar sou em casa, né, Aline? Mas você falou que em relação aos seus amigos da igreja, você tem vontade de estar, eu tem amo. vontade de sair. Sim. Aline, a Tamires, às vezes sai Lá com em os casa amigos... vai todo mundo. A Tamires sai com os amigos da igreja, assim,
sábado tem culto na igreja dela. Eles saem da igreja, vão comer, e aí ficam jogando, e aí ficam conversando. E, tipo assim, 5 da manhã eles estão... Gente, Chega a em casa, Tamires 5 me da manhã. Não muito esse contando... pico, não. A Tamires Às me vezes você contando... vai Eu fico, trabalhar no dia seguinte. eu fico Meu cansada Deus, só eu não de ouvir. aguento. Eu sou do seu time, Aline. Eu sou do Ai, time bate aqui. Pelo menos eu não tô sozinha. Graças a Deus. Eu sou rolezeira, é igual o marido dela. O marido dela é Não, rolezeiro. meu marido. Você não tem ideia. Ontem ele me fez bater perna. Juro. Vamos andar. Eu não, fica aqui. Ai, eu sou muito Eu assim. sou muito assim, Eu também sabe? gosto de dormir. Eu sou assim também. Nossa, minha pressão é Mas- muito baixa, gente. Aí eu tenho um sono direto. Sério? A gente veio no carro, assim, dando uma cochilada. Não, mas ela pegou no sono primeiro Ela que eu. pegou no sono. Eu olhei pra trás, pra cá, me assim, ó. Mas assim, galera da igreja se reúne lá em casa todo instante, né? Encontro de casais, nós somos líderes de casais, então sempre vão lá pra casa. Eu amo receber, amo cuidar, amo zelar desses momentos, que é muito importante, sabe? Que é comunhão, né? Não é só É muito quatro importante, paredes da igreja, Fortalece, né? mas fortalece. Eu acho muito legal você falado, né, sobre essa questão de ser líder de casais. Lá na minha igreja eu faço parte da liderança dos jovens casados, né? A gente fez essa divisão dos casados e dos jovens casados, porque a discrepância, assim, do tempo de casamento era muito grande, né? Enfim. E o que eu queria muito saber, quais são as suas percepções relacionadas ao casamento hoje em dia. Porque, por exemplo, o que eu, Mayara, percebo muito é que muitos casais imaturos. Aí, ó, eu falando como se eu fosse a experiente, né? especialista. 2 anos de casada, mas tudo bem. Eu também não tenho muito tempo de casada. Não, mas assim, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Tipo, algumas... Pra mim, é questão de imaturidade relacionada a alguns assuntos. Principalmente a dinheiro, casais que não sabem lidar, né? Com isso. O que Sim. você percebe enquanto você é líder de casais? Olha, eu comecei há algumas semanas a conduzir com o Ítalo, mas existem muitos que precisam amadurecer a sua fé e também a ajudar um ao outro a buscar a presença de Deus, porque não adianta somente um estar com aquele foco e atrapalhar o outro também. A gente precisa andar, né, em conjunto, em união de pensamentos. É uma das coisas que eu noto, assim, né, que existem, às vezes, essa divergência de um ajudar o outro a buscar a Deus. Às vezes, um tá muito empolgado e o outro ainda tá num processo um pouco mais lento. O que pode até ser natural, É né? natural, Porque são claro. 2 pessoas diferentes. Diferente, E tem seu ritmos tempo. diferentes, né? Mas é importante que... E aí, a gente vê a importante também do discipulado, de você ter um casal também... que você possa procurar pra te Uma ajudar, né? referência. Ser uma referência, né? Exatamente. E o que parece, você e o Ítalo se sentem essa referência pros Ai, a casais da gente sua igreja. ama. Qual é a gente ama. responsabilidade de estar nesse lugar de referência para outros casais? É muito difícil, né? Porque existem muitos ainda que não têm uma raiz firmada. E a gente precisa mostrar alguns caminhos para eles, né? Alguns recém-convertidos, outros que enfrentam algumas outras dificuldades. E a gente tenta auxiliar de alguma maneira e abraçar eles. Eles precisam se sentir acolhidos. Com Às certeza. vezes, tem uns que ficam um pouco receosos, né? Eu errei aqui, eu não consigo mais voltar. Mas aí a gente vai outra vez e tenta abraçar, né? E orientar de alguma maneira. Por mais que seja difícil para ele, mas eu creio que através das nossas vidas, nosso pastor, pastora, a gente consegue, né, com a ajuda do nosso Deus, a direcionar esse momento, assim. E quando você casou, tem 2 anos também? Vai fazer 3 anos. Faz quando? 3 anos? Dia 1º de novembro. Ai, gente, eu faço em chegando. janeiro. Tá chegando. Tamires, você vai chegar lá também. No momento eu tô namorando, ainda tá bem recente. A gente Vai chegar começou seu tempo. 3 meses ainda. Ah, mas é um período muito importante É muito, também, muito né? bom. É muito gostoso. Você Uma coisa conhecer que- a pessoa. Eu namorei 6 anos antes de casar com meu marido e uma coisa que eu reparei muito depois que a gente casou, é que tinha algumas questões que eu pensava assim, eu falei, nossa, Matheus, se a gente tivesse casado com menos tempo de namoro, essa questão teria virado algo muito grande. Só que, tipo assim, a gente agora já se conhece o É suficiente um pra período de adaptação. a gente agora consegue resolver isso de maneira mais de boa, né? E eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você encontrou quando você casou. Dizem que o primeiro ano de casamento é mais difícil. Pra mim não Achei foi. muito, não. Pra mim foi de boa. Achei tão tranquilo. Mas qual foi, assim, a maior dificuldade? Tem a questão das bagagens, né? Tipo, você levou coisas da sua casa. Enfim, o que foi o mais difícil? Existem manias, existem alguns jeitos da pessoa que é diferente do seu, né?
Eu sou uma pessoa... não sou muito, assim, calma, né? Eu sou sonolenta só. Sério? Eu sou um Isso, ela pouco não parece- agitada. Não, a Aline né? parece ser Não super parece. zen. Parece Eu mesmo. sou um pouco agitada, ele é mais calmo. Engraçado, É. porque ele é o rolezeiro calmo e você é a caseira É um agitada. negócio impressionante, ninguém entende. Mas assim, depois que eu casei, o meu ministério começou a fluir, sabe? Eu sabia que o Senhor tinha algo assim pra gente. Eu me casei, acho que com 1 ano e 5 meses. Juntando namoro e noivado. Que loucura. Sério? E aí, assim, eu senti algo. Eu sabia que Deus queria impulsionar meu ministério junto a Ele, sabe? Ele me ajudou muito e me ajuda tanto, assim, nas minhas questões. Né? Em momentos de dificuldade, ele chega com uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. É um sacerdote no lar mesmo, sabe? É um homem de Deus. A gente percebe, quando a gente esbarra com vocês na MK, né? Ele É um veio com a cuidado, gente. assim, Ele tá sabe? sempre te Meu acompanhando. Deus. E eu fiquei curiosa, como é que vocês se conheceram? Foi que nem em filmes barraram, aí caiu tudo no chão. Foi como? Olha, a gente tava... Eu fiz faculdade de enfermagem, sou enfermeira sim, formada. verdade. E ele, educação física. Aí eu ia pra mesma cidade que ele, que era mais ou menos 2 horas de viagem. E a gente pegava o mesmo ônibus, né? Só que assim, ele fica teimando comigo, ele fica dizendo que eu que ficava olhando pra ele. Mas era ele que olhava pra mim, entendeu? Não era... Eu ficava assustada, porque o menino ficou 1 ano olhando pra mim, gente. 1 ano? 1 ano olhando pra mim. Ônibus. No Eu ônibus? disse, que menino, fica encarando aqui, não sei Parece coisa de filme. Meio escolar, coisa é uma assim, coisa meio uma coisa meio college. adolescente. E ele ficou... E eu assim, bem marrenta, né? Botava aqui o meu fone Tipo, e o nem mundo tô- acabou. Não tô Ouvindo nem Beto? percebendo que você tá me olhando. E o meu fone aqui, e o mundo acabou e eu tô aqui, indo pra faculdade, entendeu? Aí o pessoal dizia, ali é marrenta, hein? Chega não. Era a É. mesma faculdade que você, que ele fazia? Não, mas era na mesma cidade. Aí, só sei que depois de um tempão, ele tinha se afastado do evangelho. Veio morar um tempo aqui no Rio pra jogar. Jogou, acho que foi no Fluminense, meu Deus. Só tô Olha esquecida. só. Gente, que a curioso. quantidade de gente que tem ligação com o Fluminense que passa aqui, não é? Muito tricolor. Maiara fica logo nervosa. Não, gente, cadê os Tem a Flamengo? galera ali que tá- Não, tô fazendo o L do cano. Não, gente, cadê Flamengo? Por favor. Mas enfim, prossiga. Enfim, aí ele jogou um tempinho, né? Ele ficou como goleiro. E aí voltou, não seguiu adiante, teve uns probleminhas, né, de saúde, voltou. Enfim, né? Ainda bem que ele voltou, senão não tinha casado com ele. Aí, Mas ele é tricolor? ele é tricolor. Eita. Ele é igual, tricolor. Igual o marido dela, Meu igual marido- meu namorado. Ah, não, ele é rubro-negro, desculpa. Ah, Ai, gente, eu não melhorou, entendo de melhorou. futebol, meu Deus. Eu não entendo de futebol. Enfim, aí fomos, né? Depois de um tempo, teve um culto que eu dirigi os cultos temáticos da igreja. Aí eu saí convidando o pessoal do ônibus, né? Tinha um grupo lá. Aí saí, você quer? Vai ter o culto, né? Aproveitou pra chegar nele. Não, eu mandei pra todo mundo. Foi uma mensagem automática, assim. Aí ele, o que essa menina quer mandando mensagem pra mim? Eu irei para o culto. Aí ele disse que ia, né? E foi, realmente. E ali começou a se aproximar de mim. Foi lá em casa. Aí minha mãe deu de presente pra ele uma Bíblia. Aí depois começou a conversar. Eu disse, olha, eu disse pra Deus. Ele precisa realmente se converter de verdade, que ele tava afastado, né? E ele passou ainda 6 meses só conversando comigo. Só conversando comigo. Paciente. E depois, ele quase que desistiu, coitado. Quase desistiu, mas assim, eu orei bastante, sabe? Mas você já tava gostando dele nesse período? Sim. Depois, né? Muito de cara, não. Não, esse período que você... Muito de cara, não. Então não foi amor à primeira vista. Não foi à primeira vista, não. E aí, depois ele voltou mesmo para o evangelho. E desde então, ele tem me ajudado muito na igreja, sabe? Eu disse que quando a gente casasse, eu namorava com ele. Ele falou primeiro que só casaria com uma pessoa que estivesse perto de Cristo e que trouxesse ele para mais perto. Eu achei isso muito bonito, né? E será que ele tá falando isso só pra... Pra te agradar. Aí eu vou ficar de olho. Mas assim, desde então, desde o namoro, a gente se ajuda muito na casa do Senhor, né? E eu sei que Deus vai completar a obra dele nas nossas vidas, vai fazer muito mais. E aí casamos. Teve um tempo que a gente não ia mais ficar junto. Eu acho que não vai dar certo.
E aí eu orei muito ao Senhor e o Senhor confirmou esse momento, assim, com alguns sinais. E hoje casamos, né? E estamos aqui servindo a Deus juntos. Isso Olha sido aí, maravilhoso. solteiros, fiquem atentos aí no ônibus. No trem. Não durmam no ônibus. No VLT, Se entendeu? colocar o fone e for muito marrenta, vai ser difícil também. Exatamente. E vocês têm... Você tem vontade de ser mãe, Aline? Tenho, agora eu quero que demore um pouco, assim, sabe? Eu tô bem focada no meu ministério, por enquanto. Não, gente, assim, a Aline tem uma 25 cara... anos, Não, tô falando que você tem cara tá. de ter Eu 18 já entreguei a anos. idade. Mas você tem 25 anos. 25. Bem nova ainda, né? Você Bem é mais nova novinha. que um ano, mais nova que a gente, né? Mas você tem vontade de ser mãe, então. Uhum. Os meus sobrinhos, assim, eu babo muito, né? Fiquei, meu Deus, imagina se eu tiver meu pai. E aí eu vou babar mais ainda. Mas eu tenho muita vontade, sabe? Mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande. E hoje em dia que é mais difícil, né? É o sonho da Mayara. É? Ter um time de futebol. Sério, Eu acho que se no Deus- máximo 2. Eu acho que se Deus... Eu acho isso muito engraçado, porque eu não tinha vontade de ter muitos filhos, né? Tipo, eu falava, um só. Antes eu não tinha vontade. Eu não tinha, mas eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu acho que foi eu comecei a seguir a Fernanda Witwicki. Você sabe quem é a Fernanda Witwicki? É uma escritora maravilhosa, cristã, e ela tem uma família que é linda. Eu tô brincando falando que foi porque eu segui ela, né, gente? Mas eu acho que eu tinha um olhar meio deturpado sobre maternidade. Já aconteceu isso com você? Você olhar maternidade como um fardo? Eu acho que é porque hoje em dia a gente tá tão acostumado a ver as pessoas falando que ter filho é caro, que ter filho é cansativo. Acho que nem Enfim, é por isso. colocando Eu acho que são todos esses fases. Pra mim defeitos. foi fases mesmo, né? Eu tava vivendo uma fase, agora eu tô outra, eu tô casada, eu quero uma família, né? Eu acho que são fases mesmo. Eu tinha essa visão meio deturpada da maternidade. E hoje, assim, se Deus me der condições e dinheiro, eu acho que eu vou ter aí Eu, montão. particularmente, acho lindo, gosto de criança. Eu quero ter, mas, assim, me assusta. Não sei quanto a vocês, mas me assusta. Não, o mundo como tá hoje. Não é. Eu vou ser aquela mãe muito chata, porque eu vou ter medo. Engraçado, que eu não gosto que a minha mãe fique em cima de mim. Mas eu vou ter medo, sabe? E aí eu tenho até que orar em relação a isso, pra que Deus trabalhe no meu coração até lá, enfim, em relação à maternidade nesse sentido. Gente, eu adoro falar sobre maternidade. Não tenho filhos, mas adoro falar sobre maternidade. Ai, gente, eu também gosto, sim, eu penso. Já pensou em nomes? Já? Já! fantasiou? Sério? Agora eu digo assim, Você quer contar? Eu acho, Ou eu acho que você é mãe de menina, né? Aí o Ítalo, não, mas eu queria menina. Tem porque é mais cara de mãe de prático. menina. Eu acho que é menina. Você quer contar o nome ou você Eu é acho que é daquelas menina, eu tô bem grávida. Ou você é daquelas que prefere guardar pra você o nome? Ai, assim, eu pensei em alguns, né? Eu gosto de Aurora, gente. Pode É me julgar. É Me lindo. julga. É lindo. Me Não julga julga. por quê? Muita gente já julgou esse nome que eu não Ai, eu falei. acho lindo. Eu acho lindo. Eu acho muito Sério. lindo também. O Matheus gosta muito de Aurora também. Ele que escolheu, se a gente tiver uma filha menina, Ai, eu acho ele que lindo. escolheu. Eu não sei se eu vou falar porque... Fala, Davi. Fala. Então, eu amo Davi. Esse nome é um nome que eu amo desde que eu sou muito criancinha. Caleb, eu também gosto. Acho a gente muito já bonito. chama o futuro do filho da Mayara de Todo mundo Davi. chama meu filho de Davi. Tipo, porque quando o Davi nascer... porque o Davi, entendeu? Já é promessa. E o Matheus gosta muito de Luma. E eu também confesso que acabei me apaixonando pelo nome. Davi e Luma são os dois nomes que a gente... Ai, que o olhinho lindo. brilha. Mas, enfim, né, gente? Aqui, falando de maternidade, chama pra Ai, Ju. o olho brilha, gente. Aline, Oi. a gente falou, né, antes sobre a questão da ansiedade, né? Que é o mal do século. É muito difícil a gente hoje encontrar alguém que nunca tenha passado por algum problema relacionado à ansiedade, à depressão, a crises de pânico, enfim. Enfim, por inúmeros fatores. A gente também já recebeu várias pessoas aqui, inclusive especialistas, para falar sobre o assunto. E você também passou por isso, né? Você, pela patologia, eu acho muito importante quando a gente fala da ansiedade patológica. A gente não tá falando daquela ansiedade normal de, estou ansiosa, sei lá, pro que eu vou fazer no sábado. Mas é aquela ansiedade que paralisa, que te causa, às vezes, alguns sintomas físicos que te fazem parar no hospital. É, já aconteceu muito. Exatamente. Como é que isso começou na sua vida, essa questão? Olha, acho que começou, eu ainda tava em casa mesmo, com a minha mãe e com meu pai, né? Existiram algumas coisas que foram acumulando ao longo do tempo, né? Algumas situações que eu via. Como é que eu posso falar? A separação dos meus pais também foi difícil pra mim, eu ainda mais nova, e aquilo foi juntando, né? E chegou um tempo que eu parei também no hospital, pensei que eu ia infartar. Era uma dor assim no peito, palpitação,
sudorese, né, e tudo mais. Horrível, horrível. E existiram muitos momentos em que eu tinha pensamentos suicidas, sabe? Eu chegava, assim, num lugar, assim, da minha casa, muito alto, e ficava com aqueles pensamentos ruins, sabe? Só que eu não conseguia fazer porque Deus estava ali comigo, me segurando, né? Existiam muitos momentos em que eu me autoagredia, né? Sério? Sério. Mas como Mas não me autoagressão- cortando. Sim, mas era tipo assim, você se cutucava, se machucava? Sim, me apertava, batia no rosto muito forte, assim. Aham. Um negócio E, horrível. e como é que foi lidar com isso? Como que Bem você... difícil. Como que você... E é uma superação diária, né? A gente Sim, não chega a falar, claro. estou totalmente curada. É uma coisa que a gente Um processo. precisa lidar por um tempo. Como é que foi? Isso, assim, graças a Deus, esses pensamentos, essas situações não ocorrem mais, né? Eu tive o meu momento com Deus, né? Que eu falo até justamente na canção Teu Tocar, que foi a história que aconteceu de fato comigo. E aí, eu tava, assim, 2 dias antes, a minha amiga me convidou para participar de um encontro com Deus. E 2 dias antes eu não queria ir mais. Me deu um negócio assim, não vou, entendeu? Ela, não, você vai ter que ir, a gente vai dar um jeito. E aí, nesse dia, eu já tinha tomado uns 4 comprimidos, só que depois eu enchi minha mão. E a minha mãe jogou assim no chão, né? E aí, eu comecei a sentir um calor, um negócio ruim, sabe? É horrível, é uma sensação, assim, que você não sabe de onde que tá vindo. É algo que você não controla, né? Incontrolável. E existem, sim, pessoas precisam, sim, procurar um tratamento, óbvio. Mas o maior psicólogo é o nosso Deus, é Jesus, né? Nós precisamos contar para ele como nós estamos nos sentindo. Nós precisamos botar para fora, não guardar. Eu tinha muita, assim... eu não conseguia contar o que estava acontecendo Você comigo. precisou passar pela terapia? Sim. Como é que foi pra você? Você disse que tinha... você guardava muitas coisas de Sim, eu não dificuldade de botar pra conseguia fora. conversar, eu não conseguia colocar pra fora pra alguém. Eu sempre tive muito receio se a pessoa era segura ou não pra falar. E assim, Até eu com queria terapeuta? guardar. Hã? Até com terapeuta você tinha esse receio? No início, sim. Tive um início. É bem difícil, mas eu consegui. É muito Contar. importante, né, a gente falar sobre essa questão. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho muito importante, sempre que tiver oportunidade, falar sobre a importância de procurar um psicólogo, um Sim. terapeuta. A gente sabe que Deus pode todas as coisas, Claro, né? Mas, primeiramente assim, é ele. e Conversa graças com a ele. Deus ele deu sabedoria e discernimento aos psicólogos, psiquiatras e terapeutas, né? Mas pra cuidar existem da nossa coisas saúde que nós mental. precisamos conseguir organizar na nossa vida e a gente não tá conseguindo. E o terapeuta vai Exatamente, ajudar Exatamente. Sim, a organizar as ideias, a controlar aquilo ali. Tem entendeu? muita. Eu conheço algumas pessoas que chegaram no nível de depressão ou de ansiedade muito grave, né? Só que ainda assim tinham muito receio de ir no psiquiatra. Porque tem esse tabu que psiquiatra é médico de maluco. Não é, gente. Sabe? Ele tá ali pro seu bem. Então, não tem que ter esse receio de procurar ajuda, de tomar medicação se for necessária. E o importante é também estar disposto a isso, né, Mayara? Exatamente. Porque não adianta a gente só buscar ajuda médica se a gente não estiver ali com o coração ali. Quero me curar. Eu lembro até que no primeiro Pode Crer, eu nem tava aqui, gente. Era a Natália e a Mayara. Elas entrevistaram a Daniela Araújo. E ela falou sobre isso. Que ela também passou por momentos assim. E que ela só foi curada depois que ela colocou na cabeça, ela decidiu. Tem que ter um posicionamento, né? Um Exatamente. Ela posicionamento. se posicionou em relação a isso. Você precisa saber onde você... Se você quer ou não ser curada. Se você permite que o Senhor faça algo em você. Você precisa se levantar e ter uma decisão. Tomar uma decisão. Que nem né? os personagens bíblicos, eles foram até Jesus, né? Muitos deles gritaram. Sim. Algumas pessoas, elas se esforçaram para estar perto, para tocar no manto. Então, tem que haver um posicionamento. Vou Uma sair decisão do meu de lugar ir ao e encontro sair da do inércia, Senhor. é verdade. sair da inércia. E você Exatamente. teve apoio dos seus pais quando você decidiu buscar essa ajuda? Sim, tive sim. Me ajudaram e sempre conversam, né? É algo assim que é em constante obra, constante amadurecimento, né? A gente terapia precisa... não é assim. não né? é de uma hora para outra, né? Mas me ajudaram desde o E início. em relação a amigos, porque, tipo, a Eu Mayara... não tenho muito amigo. Sério? Aham. Eu acho que a vida de... Assim, eu falo por mim, né? Como ministra, eu me acho um pouco solitária, digamos assim. Mas é uma Eu tenho- escolha. Hã? É uma escolha sua. Não, Não? é uma escolha de ser... É uma escolha não é uma escolha. É algo que acontece comigo mesmo. Uhum. Eu sou mais solitária, assim, em casa.
Mas quando se junta todo mundo, tá todo mundo aqui, todo mundo brinca. Mas sabe aquele momento que é eu e Deus? É sempre eu Você e se ele. recolhe. É meu esposo, sabe? Meus pastores. Não tem, tipo assim, dizer, BFF. É, porque não. eu falo porque eu e a Mayara, a gente tava passando por um período assim e a gente se ajudou muito. A gente trabalhando uma do lado da outra, às vezes eu tava chorando uma do lado da outra. Enfim, então realmente Eu também acho é que por isso importante. também eu acabei guardando muito, né? Uhum. Por ser muito solitária. Eu acho assim, eu sou muito extrovertida e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, né? Isso é muito esquisito. É, sério, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade. E eu já falei isso pra Tamires várias vezes, que a Tamires, assim, Deus colocou ela ali. Porque em muitos momentos no trabalho, que às vezes, eu tô no trabalho, eu não tenho como virar pra baixar e falar assim, hoje eu não vou não, porque eu tô com vontade de chorar, eu vou ficar em casa, tá? Então, assim, tinha muitos momentos ali, a Tamires estava ali me dando aquele suporte, ela falava coisas que eu sabia que era Deus usando a vida dela pra falar E comigo, né? Então, a vice-versa. gente sempre teve ali aquele suporte, né? E é importante também você não só ser a pessoa que recebe esse suporte, mas ser a pessoa que também dá esse transmite, suporte, né? Ali. Apesar de ter poucos amigos, eu tive pessoas que foram alicerces para eu conseguir me manter de pé, né? Meus pastores, assim, meu Deus, meu pai, minha mãe, meu esposo, depois. Você acha que essa questão de você ter poucos amigos pode ser alguma coisa da sua característica? Porque assim, Pode ser. eu confesso que eu reconheço que eu tenho dificuldade de fazer amizade, ponto, assim, né? Eu não sou... Quando eu falo isso, não é que eu não falo com as pessoas nem nada disso, mas eu não consigo ser o tipo de pessoa que chega no Trazer grupo. pra sua vida. Entendeu? Uhum. Enfim, é esquisito. Pode ser também da característica, do jeito da pessoa, né? Ser mais quietinha, ser mais na dela. Mas isso também não quer dizer que... Mas eu sou bem comunicativa e abraço todo mundo. Exatamente, é uma parada muito Mas estranha, é algo bem... né? É um negócio assim. Que nem te eu sei entendo. explicar. Entende? Ai, Mas é uma questão de se respeitar, né, Aline? sim. Se reconhecer. Cada um tem seu jeito, né? Autoconhecimento. Isso, assim, não parece te afetar de uma forma absurda, né, Aline? Não. Você parece lidar bem Não, eu com fico isso. muito tranquila em relação a isso. Antes eu até ficava me questionando, mas depois disse, não, é meu jeito mesmo. Não tem problema nenhum nisso. Ter poucos amigos, não. E Que sejam verdadeiros, né? demorou esse processo? Qual processo? De você se autoconhecer, autoaceitar, se Sim, reconhecer em demorou um Deus. pouco, sim. Deus foi moldando algumas coisas e como eu falei, né? Me lembrando a minha identidade, me lembrando quem eu era nele. Isso foi um processo, sim, que durou bastante. Seus pais são cristãos? Minha mãe, né? E o meu pai é católico, mas também é cristão, né, gente? Então, você não nasceu num lar cristão, né, Aline? Não. Como é que foi o seu processo de conversão? Minha mãe entrou numa depressão, né? Eu tinha 6 anos. O histórico, assim, é basicamente esse. Depressão, síndrome do pânico. E aí, com 6 anos, eu vi ela naquele estado, né? De cair, de ter as suas crises. E aí, eu disse pra ela, vamos pra igreja. Vamos buscar o Senhor. Foi Uma criança isso? de 6 anos. Uau! Caramba. E aí, a minha mãe disse, vamos. Só que não foi no mesmo dia, né? Depois ela sentiu, assim, no coração dela pra ir comigo. E ali eu comecei a cantar. Eu cantava em casa, eu subia na cadeira. E eu sabia que desde então, assim, Deus tinha algo, assim, sabe? Através da minha vida. E começou assim. E a sua mãe se converteu. Minha mãe se converteu. E como é que foi o processo de... Eu também sou filha de pais separados. Eu sei que não é fácil lidar com isso, né? Como é que foi esse processo na sua vida? Você tem irmãos, não? Não. Como é que foi esse processo na sua... E o que é mais difícil, né? Assim, era só você, né? Sim. Então, assim, como é que foi isso quando seus pais decidiram se separar? Foi difícil. Eu tava na época da faculdade ainda. E aí eu comecei a me sentir muito mal, assim, né? Porque eu sempre fui muito apegada a eles. E ter esse distanciamento da família é muito ruim, né? É algo assim, a família é projeto de Deus, né? E quando acontecem essas coisas, assim, abala muito a nossa estrutura. E ainda eu, adolescente, né? E foi bem uma difícil. fase já difícil da nossa Foi uma vida. fase difícil, assim. Depois ela teve que ir para outro estado, eu fiquei com meu pai. E para organizar as coisas, para mim, foi bem difícil, assim. Foi um período Como é conturbado. a sua relação com seu pai e com a sua mãe mudou depois disso? Sempre muda, né? Assim, sou muito apegada. Mas quando a gente casa, é tão diferente, né?
A gente fica visitando, eles vão visitar. É sempre assim. Eles são de Pernambuco. Minha mãe mora na Paraíba e eu moro em Pernambuco. E o meu pai também mora em Pernambuco. Aí você de vez em quando vai lá visitar. É assim, visitando. E bate a saudade quando você Sempre bate. viaja e tudo mais. Sempre bate um aperto, né? Que a gente... Você teve alguma insegurança em relação ao seu casamento? Assim, você passou por essa experiência com o casamento dos seus pais. Então, quando você casou, quando você estava perto de casar, por algum momento passou isso na sua cabeça? Tipo, isso pode acontecer comigo? Graças a Deus. Eu não né? fiquei pensando nisso, porque assim, Você não cada levou história essa é uma bagagem? história. Cada história é uma história. O que a gente semeia, né, com o Senhor, Ele faz tudo perfeito. E eu não me apeguei a esse momento. Eu não me apeguei a Tipo, esse sua mãe é momento. sua mãe, você é você, seu Eu pai é vou seu fazer pai, sua marido é totalmente marido. diferente com ele. Eu não vou ser igual, né? Eu casei para viver para sempre, né? O mandamento do Senhor é algo assim, é uma promessa que a gente faz lá na frente, né? Eu aceito E que a gente assim, leva até a sério. o resto da minha vida e eu levo a sério isso. Isso é muito bonito, porque hoje em dia a gente vê os casais se separando por, Uhum. às vezes, motivos pequenos. Ou, passou um tempo, caiu na rotina, quero algo novo. Às vezes nem se esforçam, né? Não se esforçam. Então, Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas elas não estão satisfeitas com o que tem e ficam olhando dos outros. Ah, mas o do outro é sempre bom, né? Ah, mas o do outro é tão legal. Mas vai conviver para saber. E- A gente precisa saber que nada é perfeito, mas que a gente está disposto a todo dia construir e renovar a nossa aliança com a pessoa, né? Não ficar olhando, Não banalizar não ficar o olhando a vida casamento. dos outros, não. Tem que ficar focado na nossa, né? Como casal. Se esforçar, E se esforçar, tem que ser abrir diário, mão. tem que ser diário, É algo né? diário, não é Tipo, algo não assim, é sabe? assim, eu vou fazer porque eu te amo, mas eu te amo porque eu tô fazendo porque eu quero continuar sustentando esse amor. Todo É dia tem que isso. regar a semente, né? Exatamente. é muito importante falar sobre isso e num tempo de relacionamentos E tão lembrando que a líquidos. gente não tá falando de casamentos que terminam por coisas graves, Não, né? de jeito Como de jeito traição, nenhum. violência Exatamente. doméstica. jamais, Não, a gente não jamais. tá falando disso. A gente Não. tá falando de situações que, por Às exemplo... vezes é uma besteira, né? Como eu falei, né? A gente recebeu 2 palestrantes, né, para dar uma palestra lá na igreja, para os jovens casados, e eles falaram, né, que o maior motivo de divórcio no Brasil não é traição, que é o que todo mundo pensa, é dinheiro. Por quê? Porque casa aí, às vezes um é que quer gastar muito, o outro é mais conservador com dinheiro, e aí não bate, e aí eu, Mayara, penso que a gente casa, o dinheiro é nosso. Não existe meu dinheiro, o com dinheiro do Matheus. É certeza. o nosso dinheiro, é o dinheiro da nossa família. E aí tem muita dessa divisão e não sabe lidar. Nananana. Então, assim, às vezes são coisas que a gente sabe que dá pra ajustar. Sim, é uma balança, né? Precisa ser ajustado sempre. E entrar em um consenso, em um acordo, conversar. Muitas vezes falta um diálogo, falta uma conversa. É uma Muito coisa que pode importante. ser resolvida em tão rápido, em tão pouco espaço de tempo. E às vezes, assim, por essa falta de intimidade, por essa falta de conversa mesmo. Algo tão simples, né? É isso nosso que eu ia jogo. falar agora. Ai, vamos Mas brincar. antes da gente começar o nosso jogo, você que nos acompanhou até aqui, curte o nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário também, o que você tá achando do podcast, o que você acha que pode ser melhorado, o que pra você tá maravilhoso. Deixe sugestões também de convidados, a gente olha os comentários. Siga a gente no Instagram, podecrer.ofc, e também no TikTok, que a gente posta conteúdo exclusivo no TikTok. Então, acompanha a gente. É Vamos isso pro nosso aí, joguinho? gente. Vamos. Adoro esse jogo. Vamos A lá, gente vamos até explicou pra ela que a gente sorteia uma pergunta completamente aleatória. Olha que legal. E aí a gente tem vários temas super interessantes. Que o Pleno ganhou de presente. Eu achei isso tão incrível. Puxa a conversa, Puxa evangélica. Conversa Evangélicos da Matrix. Tá disponível pra você comprar, inclusive, tá, gente? Vou fazer Olha aqui que legal. uma merchan. publi de graça, tá? Mas ganhamos, né? Mas nós É, ganhamos, isso aí. enfim. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar. Tem muita coisa, viu, Tem Aline? muita mesmo. Tem muita coisa. Escolhe aí um papelzinho. Eu posso ler? Isso, Pode lê ler. pra gente. O que você sabe da história da sua igreja? Ai, gente, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Igreja Vaso Novo. Ela, assim, é bem recente, sabe? Tem 4 anos de nascida. É um bebê ainda.
E assim, eu tô desde o início, né? Ajudando lá o nosso pastor, Josiel. E a igreja era numa quadra da escola. E depois fomos para uma garagem. E depois da garagem fomos para um prédio. Então, assim, a gente passou por muita reforma. A gente foi para lá, foi para cá. É um trabalho constante, sabe? Muita obra. E olhar, assim, para tudo que fomos construindo ao longo do tempo, né? A igreja crescendo, pessoas se solidificando na fé, pessoas voltando para Jesus, é uma coisa tão incrível. E vale a pena tudo que nós fazemos. Então, assim, a história da minha igreja, apesar de ser recente, é uma história muito forte e que faz a gente não desistir, né? Por mais que seja difícil, assim, no meio do caminho, porque é tanta coisa para fazer. Eu acho tão lindo quando, Ai, mas quando o membro, ele é apaixonado Ai. pela igreja. A Tamires também, ela Eu sou- ama a igreja dela. Gente, maravilhoso. Inclusive, eu vou ter a oportunidade de entrevistar o meu pastor. Ai, E, que legal. Gente, pra mim é uma coisa maravilhosa, porque eu admiro muito ele e a nossa igreja, a visão da nossa igreja. Uhum. E Aline, você tava lá desde o iniciozinho? Desde Então o você início. acompanhou todo o processo. Todo o processo. Gente, olha isso aqui na minha mesa, minha bagunça aqui. Mas isso aqui, gente, foi um cappuccino que eu tomei. Isso aqui é um chazinho que a produção trouxe pra mim por conta da minha garganta. Ah, esse café tá tudo. Não é? Gente, é um Muito cappuccino bom. de Gente, doce de cappuccino. leite. Ele Eu é queria maravilhoso. poder servir pro pessoal que tá assistindo, porque Ah, é eles muito bom. precisavam provar Gente, isso. Ó, até me embolei aqui. Sabe o que vocês podem fazer? Vai lá no Instagram da Três Corações Patrocina? e pede pra patrocinar o Pode Crer, porque literalmente todo Me episódio patrocina. tem Três Corações aqui. Mas vamos lá. Eita. Ups. Tira mais um e aí eu Tá. vou ler pra você, pode ser? Pode ser. Qual hábito você considera bom para ser cultivado para quem é cristão? Profundo. Uma vida de oração. Uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Porque é a palavra que molda a gente, né? É o principal, É né? o principal. Nosso né? Não alimento, tem- é o nosso nossa alimento. gasolina. Exatamente. Existem alimentos que alimentam a nossa carne, mas a palavra alimenta o nosso espírito. E nós precisamos ser cheios dele para que as pessoas também possam ser cheias através das nossas vidas, né? E a gente fluir na presença. Então, assim, não tem outra coisa pra falar, gente. É oração e Bíblia, viu? É E isso como aí. que a gente vai desenvolver um relacionamento com uma pessoa? Porque eu considero o Espírito Santo uma pessoa. Sim, Se claro. a gente que- não fala com ela, Não, é. tem que ser falado. Às vezes a gente acha que oração é petição apenas, mas oração também é uma interação, uma Ou às conversa. vezes a gente Sabe- acha que a vida de intimidade apenas está num culto, né? Cara, Mas é algo que vai além. A mãe de uma amiga minha, ela fazia algo que eu acho muito admirável. Ela conversava com Deus o dia inteiro. Ela ficava o dia inteiro sozinha, né? O marido dela trabalhava fora, a filha dela trabalhava, e aí ela trabalhava em casa. E aí ela disse que, Maiara, às vezes eu tô cozinhando e falando, Senhor, o que você acha melhor eu preparar hoje pra minha família? Abobrinha ou cenoura? Eu faço isso com Deus. Ah, eu também faço. E ela disse que ia arrumar Você na acha que eu casa. devo cantar o que hoje pro Senhor? E ela disse É que nas exatamente coisas isso. simples, né? Eu gosto muito de falar sobre que há beleza no ordinário, que é naquilo que a gente faz no nosso cotidiano. E que não deixa de ser um trabalho valioso aos olhos de Deus também. Eu escrevi né? uma canção, assim, há pouco tempo, que é O Que Queres de Mim, o nome. Meu Deus, já falei, né? Meu Deus, como assim? E eu Alô, falo Mara, alô, exatamente... Mara aqui, ó, daqui a pouco brigando. Olha, eu disse assim, eu realmente falei, porque às vezes a gente chega e convida o Senhor para estar presente em algumas áreas da nossa vida. Ele precisa ser Deus e Senhor em todas. A gente não tem que ficar Exatamente. fazendo seleção do que, até aqui eu deixo o Senhor ficar. Mas a partir daqui, não. A gente precisa deixar esse espaço livre para Ele comandar tudo na nossa vida. E dizer o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer ouvir, eu cantar. Ele quer o nosso tempo, Ele quer o nosso coração. Uma vida como sacrifício vivo, todos os dias. pra Ele. Literalmente fala, Senhor, hoje senta aqui na minha cama, vamos conversar. Bom Sim, dia, Olha, eu vou ali, dia. eu vou passear, vamos comigo. entendeu? Exatamente. Não, eu fazia isso. Eu saía, eu até preciso fazer isso de novo, né, Deus? Eu saía, às vezes, para almoçar com Deus. Só eu e ele. Ai, como se eu fosse um amo. encontro, um date. Aí eu chegava, e aí eu almoçava, aquela cadeira vaga ali na frente, eu considerava que. Assim, senta em aqui, espírito Senhor, ele fica aqui estivesse ali. comigo. Eu também E aí faço eu muito isso. falava com ele, né? Nesse momento, assim, de encontro. Isso é muito importante. Muito, muito importante. E assim, tratar o Senhor, né? Não
de todo jeito, né? Ele precisa estar com a gente todo momento. Mas eu acho que muitas pessoas têm essa visão meio distante de Deus, É, né? Tipo, acha que ele tá lá em cima, tá no soberano trono, Deus, Deus, e eu mas preciso tá com a todo mundo. gente. E ele de fato tá, mas ele também tá aqui com a gente. Claro, com certeza. Temos mais papeizinhos, vai lá. Então, eu achei vou muito legal, sortear um gostei. agora. Esse jogo é muito divertido. Muito bom. Olha só, isso é profundo. Olha. O que você tem mais dificuldade de perdoar nas pessoas e por quê? Eita! Fala, Difícil, Jeová! né? Bem difícil, assim. Eu gosto de pessoas leais, né? De pessoas que falam a verdade. De pessoas que não escondem ser uma coisa que elas não são. E é umas coisas, assim, que me doem muito, que me machuca. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que amar todo mundo, né? A gente tem que amar o nosso próximo. E por mais que seja difícil, às vezes a gente respira fundo assim, diz, meu Deus, eu não consigo ver, porque a pessoa tá falando uma coisa aqui, mas ali ela não faz. E isso me dói profundamente. Mas é algo assim que o Senhor faz, olha, respira, ama, perdoa, porque vai chegar um momento que ela vai ter o seu encontro também, e que vai ser moldado, modificado. Eu acho que isso pra mim é o mais difícil. Eu Sabe? quero te fazer uma pergunta agora também, Faz. mas é mais porque veio aqui na minha cabeça e que eu Vai. acho super interessante ser falado, né? Então, você é cantora, você tá no meio gospel, enfim, né? A gente vive também esse meio, a gente trabalha ali na MK. E assim, eu queria muito saber o que você acha. Você também é muito presente nas redes sociais, né? Sim. Internet, enfim. Eu queria muito saber a sua opinião sobre páginas que existem na internet que falam especificamente sobre o público cristão. Às vezes, aquelas páginas que estão ali pra fazer fofoca, né? Jogar fofoca. Tipo, o cantor tal foi visto fazendo tal coisa. Agora, a mais nova que a gente viu é uma página... Eu não vou falar o nome da página pra não ficar Melhor não. propaganda de Não, graça não. pra essa página. Mas é uma página que fica dizendo o valor das peças de roupa que os famosos usam, né? Enfim, como se fosse proibido um cantor ter dinheiro. Tipo, por que a pessoa do mundo secular a gente acha tão legal? Porque um pode ser abençoado e o outro não, né? Exatamente. Tipo assim, né? Se ele ganhou esse dinheiro de forma justa, Sim. enfim. E aí tem muitas páginas na internet, né? E muitas delas foram criadas por pessoas que se dizem cristãs, né? Então, como que você avalia essa questão dessas páginas que nem sempre estão ali com conteúdo 100%? Olha, muita gente pede muito respeito, né? Prega esse respeito. Mas quando vai para outra pessoa, ela não sabe respeitar esse espaço, né? Se você quer ser respeitado, se você quer, sabe, que a pessoa, ela deixe o seu espaço, então você não tem que ficar criticando o outro, né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado nessas coisas, assim. E tomar conta do que nos diz respeito. E deixar que Deus conduza as outras coisas. Se a outra pessoa tá andando certo ou errado, não é da nossa conta. É da conta da Você pessoa. já com consumiu Deus. algum tipo de conteúdo? De conteúdo. Desses conteúdos? Sempre aparece, né? A gente vai deslizando, sempre tem notícia ruim. A gente precisa propagar aquilo que é bom, que edifica as pessoas. Tem tanta notícia ruim, tanta notícia avassaladora, devastadora. A gente precisa propagar mais paz nesse mundo. Propagar Jesus, sabe? E parar com essas notícias que difamam as pessoas. É horrível. E Aline, você tá bem presente nas redes sociais, como a Mayara disse. Isso ajudou você a chegar na MK? Como é que foi a sua chegada lá? Sim, ajudou demais. Porque quando você chegou lá, eu fiz a matéria, né, da nova cantora da MK. E eu fiquei muito feliz, porque eu já senti o Espírito Santo através de você. Ai, que lindo. E eu sou Amém. curiosa pra saber como que foi a realização desse sonho, assim. A rede social me ajudou muito, né? E assim, eu tô engateando ainda, sabe? Aprendendo algumas coisas. E foi através de um cover, né? Que meu produtor também viu. Depois saiu, mostrou, né? Os vídeos. Então, assim, foi fundamental, né? Eu ter dado esse passo de ter gravado, de impulsionar, assim... Cada dia mais estar gravando e movimentando as redes. Foi muito especial para mim esse momento, que eu fiquei muito surpresa, né? Quando teve o convite de assinar o contrato. E aí o Senhor me fez lembrar, né? Tantas promessas que Ele tinha feito. Onde eu já estava desacreditada que ia acontecer. Porque, às vezes, a gente se apega muito à palavra de homens, né? De pessoas que nos prometem. Mas é como diz na palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor.
E aí ele fez, olha, lembra do que eu falei pra você que ia acontecer? Mas não aconteceu como forma de status ou de você ser vista. Aconteceu para que o propósito seja cumprido, né? Para que não seja mais uma pessoa cantando, mas que seja alguém que seja porta-voz. E ali o Senhor falava comigo, né? É um ministério diferente, é algo específico. E eu valorizo muito e tenho muito cuidado com o que o Senhor me entregou para fazer assim com excelência e para que as pessoas assim elas realmente sintam algo, sabe, com os louvores. E antes você trabalhou com enfermagem também, né? Como foi esse período? Cara, é completamente um extremo, Nada né? a ver. Muito diferente. Mas assim, eu terminei a faculdade, aí eu comecei a trabalhar na farmácia. E eu comecei a dar uns plantões. Menina, teve um dia que eu fui dar um plantão, foi 24 horas, né? E ali foi num domingo. Eu lembro como se fosse hoje. E ali Deus falava pra mim, você tá vendo? Não é aqui, não é aqui. Eu senti um peso muito grande. Porque eu queria estar na igreja, eu queria estar trabalhando lá com o pessoal, eu queria estar servindo, eu queria estar fazendo alguma coisa, né? Apesar de que a gente também tá ajudando vidas ali, né? Mas não era o que o Senhor tinha pra mim ali, ele me incomodou demais. E eu falei, né? Na época, o meu produtor ainda tava falando comigo. Eu não tinha assinado contrato, né? E eu disse assim, se for realmente pra acontecer, que aconteça X. Eu falei. E aconteceu, né? E aí eu abri mão, eu disse, não. Quando é de Deus, assim, a gente sente a paz, né? Que é o termômetro no nosso coração. E aí eu abri mão da enfermagem. Tem muita gente que me acha maluca, né? A menina passou 5 anos na faculdade, fez estágio, fez isso, fez aquilo, pagou, né? Porque não é barato. São os planos de Deus. Mas enfim, gente, assim, é algo que trouxe paz ao meu coração. Eu me sinto muito, muito bem. E você tá no centro da vontade de Deus e não existe Pior nada que é mais seria se eu importante. não estivesse no centro da vontade. Aí sim, eu carregaria um fardo enorme, mas o jugo é suave e o fardo é leve com Jesus. Ah, é isso, né? A gente tá caminhando pro final. Ah, não, tava tão Mas bom. a gente ainda muito tem bom. algumas coisas pra falar, né? E Tá assim, bom. eu queria muito saber seus planos pro futuro, Aline. Ai, Seus planos como cantora, seus planos na sua família. Não sei, os seus planos de férias, pra onde você tá planejando passar suas férias. ai, Fala gente, pra eu ainda nem gente. pensei em férias. Eu Ai, tirei, gente, eu tirei férias pra trabalhar, gente. A gente sai das férias pensando nas férias seguintes, A né? Nayara tava na Europa pensando no trabalho, inclusive. Mas eu já estava pensando nas férias do ano que vem. Nayara na Olha, eu Europa, tiro numa férias ilha- pra trabalhar. Ela numa ilha grega mandando mensagem sobre o Pode Crer. Eu falei, mulher, vai É porque eu amo... Gente, eu amo esse lugar, entendeu? É Ai. zelo, Tamires! Tá certa, tá certa. Mas, assim, o que eu mais penso pro futuro, né? Ter minha família, assim, de ter filho, né? Que já sou casada, ter os meus filhos. Do meu ministério alcançar cada dia mais vidas. Cada dia mais ajudar na minha igreja. Assim, eu tenho um amor muito grande, né? Pelas pessoas, pelos membros, pelos pastores. Eu quero cada dia mais, assim, ser cheia de Deus pra ter algo pra oferecer pra essas pessoas. De cuidar, de estar perto, de zelar. E de ser boca de Deus mesmo, assim, né? E que as minhas canções sejam como um flecha, né? Amém. Essa é a minha oração. Seja um despertar de Deus para as pessoas, que haja um mover sobrenatural e que haja transformação. Basicamente, minha oração é que a vontade dele se cumpra mesmo, sabe? Porque os planos que ele tem vão além. Eu canto essa canção, né? Ir além. Você, E eu vivo Você pode cantar um exatamente. trechinho pra gente ouvir? Claro! De ir além? Sim, sim. Eu quero ir além, conhecer o teu amor de verdade, mergulhar em teus braços, inundar o meu ser. E longe de ti eu não quero estar. Corro pra te encontrar. Revela-te a mim. É uma voz facilidade, linda. essa voz sai, né? Ai, gente. Mas é isso, né? Estar ali, Glória a correr Deus. pros braços do Senhor, estar na Sim. vontade dele. E não tem coisa Exatamente. melhor Não tem. do que isso, né, Não Aline? tem coisa melhor do que você transbordar na presença, do que você
se esvaziar de você e ser cheio e saber que não existe um lugar melhor para se estar, né? Porque quando nós nos deparamos com essa presença, quando nós, sabe, nos encontramos com ele, não tem como não se apaixonar. Às vezes a gente olha pra vida de alguém, né? Que você abriu mão da enfermagem, então, e as pessoas acharam que você fez loucuras. Às vezes a gente olha pra vida de algum missionário que foi pro Oriente Médio ou pra algum país perseguido e acha, nossa, ele é louco de ir com a família dele. Só que se aquela pessoa tá no centro da vontade de Deus, o coração dela tá em paz, né? Sim. E eu quero aproveitar também esse momento e pedir para que estejamos todos em oração pela vida dos nossos missionários. Sim. Não importa a sua denominação, não importa a sua igreja, se você é batista, pentecostal, presbiteriano, enfim. Que estejamos em oração pelas vidas dos Amém. missionários que estão no São Oriente tão Médio, importantes. que estão em Israel, que estão no Irã, no Afeganistão, enfim, naquela área que que tá constantemente passando por tribulações e que lugares que são tão perseguidos, né? Então, você inclusive lançou um clipe que Jamais desistirei. conta a exatamente. história de uma missionária que é baseado em fatos reais. Ellen Berhane, muito forte. nome da missionária. Conta a história dela. A gente ainda tem um tempinho. A missionária Ellen Berhane, né, que foi presa, né, foi torturada. Ela morava na Eritreia. E aí ela gravou um CD gospel, só que assim, o governo não queria, né, que ela gravasse. E aí pediam a todo custo que ela negasse o que ela estava cantando, né? Porque ali era um impacto muito grande. O pessoal estava sendo impactado de uma forma sobrenatural. E ali ela não negou, né? Então ela foi presa num container, né? E muitas vezes quebraram as pernas dela, foi torturada. E teve uma coisa assim que ela falou, né, no testemunho que me marcou muito. Mesmo em meio a todo o sofrimento, ela sentia paz, né? Aí eu acho que ela dizia assim, eu acho que o pessoal me acha assim, né? O que tá acontecendo? O que ela tá rindo por isso, né? E ali ela se manteve tão firme, ela cantava, ela orava ao Senhor. E o Senhor esteve com ela todo o tempo, Amém. mesmo acontecendo tudo isso, sabe? Tem um documentário, eu não lembro o nome dele, que eu assisti no YouTube sobre a igreja perseguida. E conta a história. E no documentário tem uma hora que um casal que se converteu, eles não. É um casal que não é missionário, mas o casal se converteu. E eles ficaram presos separados, porque eles não negavam a Jesus. E ela, além de ser torturada, ela apanhava, ela era estuprada, né? E ela diz nesse documentário que não aparece o rosto dela e tudo mais. Mas ela diz que cada vez que chegava um homem, um terrorista lá para cometer esses abusos contra ela, isso me marcou muito. Ela falou assim, o que são alguns minutos nas mãos desse homem comparado à eternidade que eu vou viver com o meu Senhor Jesus. Assim, essa gente, é a certeza, né? Eu me senti a pior crente do mundo. Sério, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? É uma certeza do que é viver, né, com Cristo. E, Aline, aproveitando até esse gancho, né, que a gente está falando aqui, a gente está vivendo um momento geopolítico muito complicado. São muitas guerras, doenças também, a gente saiu de uma pandemia, muita coisa, terremotos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Qual é o seu conselho para a igreja em relação a esse momento que a gente está vivendo? Como que você lida em relação a essas notícias e tudo mais? É algo tão difícil, né? A gente ouvir essas coisas, o que está acontecendo com tantas pessoas, sangue inocente sendo derramado, né? Mas a igreja precisa se unir cada vez mais em oração, né? Pelas vidas. Ajudar de alguma forma. É algo que devemos fazer há muito tempo atrás. Mas às vezes a gente se esquece disso. E precisamos ter em nossas orações nossos irmãos. Sabe? Orar muito, consagrar, entregar ao Senhor, sabe? Porque eu creio que Deus tem cuidado de tudo. Tem Amém. cuidado, por mais que seja difícil, por mais que o tempo não seja favorável aos nossos olhos, mas Ele tem cuidado de todos os detalhes. E a sua igreja permanecerá de pé. Amém. Ela prevalecerá. Bom, literalmente agora a gente tá realmente caminhando pro final. A gente sempre faz um ping-pong pra antes de terminar. Tá. A gente vai te fazer umas perguntinhas e você devolve pra gente rapidinho, tá? Ai, meu Deus, eu sou lenta. Bom, vou tentar. Vá, Eu fico lenta até pra perguntar às vezes. Vou começar com a que eu começo sempre. Seu Ai, personagem Deus. favorito da Bíblia. Não vale falar Jesus. Paulo. Boa. Paula. Enfim, marretada. Paulo. Um lugar que você quer viajar, assim. Acho que Canadá.
Canadá é lindo, conhecer as cataratas. Ai, é muito frio. Lindo, né? Eu só deixei cair alguma coisa? Deve ter sido ali. Meu Deus. Não? Tô ficando doida, enfim. Seu livro favorito da Bíblia? Isaías. Um filme que te marcou. Gente, eu sou muito ruim de lembrar nome de filme. Mas eu acredito... Mas você vê bastante, né? Vejo sim. Se Mas você- acredito que seja a Caseira. história de Paulo também, que eu assisti e me marcou muito. Ah, sim. Eu amo. Ah, sim. Deixa eu pensar. Agora eu tô com dificuldade aqui. Deixa eu pensar, gente. Sua comida favorita? A parmegiana. Frango? A parmegiana? De carne. Carne. Um medo. Não vale barata. Não, brincadeira. Medo. Pode ser um medo bobo, que nem de barata mesmo. Borboleta. Sério? Borboleta? Dá uma agonia, gente. do céu. Ah, eu gente, acho tão lindo. não te julgo, eu tenho um pavor absurdo de lesmas e caramujos. Assim, medo. Não é nojo, é Eu não medo. gosto. Eu Medo. tenho E também eu tenho um medo, gente, é de lugar muito, muito baixo, assim. Eu fico Sério? sufocada. É, você. tipo a gente veio de carro pra cá, né? claustrofobia. Aí você falou que usa fone dentro do Eu carro. pra uso não ficar- fone, Tem a ver eu tenho com isso? Eu tenho, acho que eu tenho isso aí. Aí, ó. E Aí, ó. elevador, você se sente assim? Ai, eu fico agoniada também. Aquele estacionamento de shopping, muito Que é baixo. baixo. Ai, nossa, meu Deus, me tira daqui. É sério, não gosto. Nossa, o que eu pergunto? Deixa eu pensar, gente. Tem algum procedimento estético que você tem vontade de fazer? Não. Apesar de que não gosto do meu nariz. Mas você não tem vontade de fazer Mas eu nada? não tenho vontade de fazer. Você não faria rino. Acho que não. Não faria não. E, gente, agora sou eu que tô sem ideia. A gente faz tanta pergunta aqui. É porque a gente sai falando, né? A Vera é um sonho, o seu maior sonho. Cada dia mais levar essa mensagem de Cristo e fazer a vontade dele. Pra finalizar, já que a gente tá aqui penando, um personagem da Bíblia que você passaria longe. Não vale falar Satanás, não vale falar Judas. Gente, que difícil. Personagem que você fala assim, não, aquele ali, não quero papo, aquele Passa ali. direto. Eu fingi que não vi. As pessoas sempre ficam com dificuldade nisso. Ah, né? eu tenho dificuldade Tem de nenhum. lembrar. Não, tem que ter algum personagem da Bíblia. Não sei, Jezabel. Mas geralmente sai de Isabel, Saul. Saul. Eu pensei em Saul. Saul. É, Saul. Saul não deve ser Não. muito legal, não. Também acho que não. Saul mesmo. Eu sempre falo Paulo, né? Porque ela tem medo. Por que, Menina, gente? porque Paulo me confronta. Cajadadas. Mas o confronto é bom. Então, é bom, só Mas que dói. eu tenho a impressão de que se... Toda vez que eu leio as cartas de Paulo, eu tenho a impressão de que Paulo tá com cajada assim. Você tá entendendo o que eu tô falando? É E sério. Pedro, você acha que Pedro é de boa? Pedro, eu me identifico. Sabe, meio estressadinho. Pedro, eu me Personalidade identifico. acentuada. Exatamente. Sincera pra Maiara outro dia que ela tinha personalidade acentuada. Sabe, em relação a João é Muito um emotivo, discípulo né? que eu queria muito estar perto, sabe? Porque ele parecia sentir as É mais coisas. sentimental, né? É. Até o jeito dele falar da Bíblia, meus É. filhinhos. Eu acho aquilo muito bonito. Jonas também é um que eu acho que eu não gostaria de passar muito perto, não. O cara ficou chateado porque o pessoal se voltou pra Jesus, né? Sim, o cara fugiu ali, né? Mas eu acho Enfim. que Paulo, pra mim, ele... Assim, Ele é um muito dos meus bom. livros favoritos da Bíblia Eu amo é a história dele. Filipenses. Só que ainda assim, gente, Paulo, eu tenho a impressão de que Paulo é um cara, né? João Não. Batista devia ser assim também, né? É. João Batista. É. Enfim, gente, são Cara, muitos comia personagens gafanhoto, né? pra gente Ai, são analisar. muitos. São muitos. Tem vários reis, tipo o rei Xerxes, é um rei pavoroso. Nabucodonosor. Ninguém nunca falou de Nabucodonosor aqui, de Não, passar Nabucodonosor. longe. Eu passaria longe de Nabucodonosor. Eu gostaria de conhecer Nicodemos. Tô viajando agora que passou animada da Bíblia. Mas enfim, gente. É isso, terminamos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Estamos muito felizes. Muito Ai, obrigada, que Aline, bom. por Foi um por tempo vir tão aqui. maravilhoso que a hora passou que eu nem vi. Eu também não, a gente piscou e eu gosto muito de quando a gente tem Ai, esse bom tempo, demais. né? Eu te falei que parece até que não tem câmera. Às vezes a É gente verdade. esquece que tem câmera aqui. Tem que se Exatamente. segurar pra não falar coisa que não devia. Porque a gente se sente entre amigas, Em casa, assim, né? Enfim, gente, muito obrigada a você que nos acompanhou, que nos acompanha sempre. Continue aqui com a gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos.
Não se esqueça que a gente também sempre posta os cortes, a gente posta reels, enfim, os bastidores. Então siga todas as nossas redes sociais. Siga a Aline também, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Aline, quem você quer ver aqui no Pode Crer? Gabriela Rocha. Ah, maravilha. Será? Gabriela Rocha. Fica aí no ar o Que lindo. mistério, será? Muito obrigada, gente. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. My God is good.